Boa noite. Sou Paulo, um filho amado de Deus. Sou facilitador no grupo do Celebrando a Restauração, liderado pelo pastor Alcir, aqui da Igreja Batista do Bom Retiro, localizado aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, Curitiba, Paraná. Antes de começar, gostaria de fazer uma oração. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, eu quero, Senhor, Deus, ao Deus Altíssimo, ao Deus único, Deus soberano, Deus Criador, entregar esse momento nas Tuas mãos. A Ti seja toda a honra e toda a glória, Senhor, meu Deus. Que o Senhor esteja nessa noite, ministrando os nossos corações, falando, Senhor Deus, da Tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor Deus leve uma mensagem, Senhor Deus, nos corações de cada um deles, eu te peço. Que o Espírito Santo esteja falando a cada vida, para que eles possam compreender do Teu propósito, da Tua vontade para cada um deles. E que o Senhor possa restaurar a nossa identidade como filhos de Deus, restaurar o Seu propósito nas nossas vidas. É isso que eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta noite, vou estar compartilhando sobre o tema Não adie os propósitos de Deus, vencendo a procrastinação. Antes gostaria de fazer essa definição do termo procrastinar, que no dicionário Aurélio a gente vê a definição de transferir para outro dia, adiar, delongar, espaçar. O outro diz que é usar de delongas, de adiamentos. Quanto aos propósitos de Deus e planos para a sua vida, temos em Jeremias 29:11 o seguinte versículo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E a relação que existe da procrastinação com o propósito de Deus na sua vida? Para isso, eu gostaria antes de compartilhar meu testemunho pessoal. Me chamo Paulo, sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da procrastinação, ansiedade, orgulho, rejeição, baixa autoestima e codependência. Vou resumir algumas das minhas experiências nos últimos 3 anos. No início de 2017, perdi meu emprego após 22 anos. Foi algo bastante difícil de aceitar, principalmente para uma pessoa controladora como eu era. Deus iniciava um processo para me tratar, apesar de eu não enxergar o que estava fazendo. Não surgiam oportunidades de trabalho em Curitiba, mas Deus, em maio de 2017, abriu uma oportunidade de trabalho no interior de São Paulo. Foi uma escolha difícil para mim, ter que deixar para trás o que controlei toda a minha vida, minha família, onde morava, a igreja. Aceitei o desafio com relutância, mas Deus mostrou vários sinais para que eu acreditasse que era isso que Ele queria para mim. Em julho de 2017, comecei a trabalhar em São José dos Campos e fui logo procurar uma igreja, a igreja da cidade, uma igreja batista, na qual Deus ia me transformar. Comecei a frequentar uma célula logo após o primeiro culto que assisti, na qual conheci pessoas maravilhosas que aceitaram cuidar de mim. Por mais de 5 meses, fiquei muito distante da minha esposa e de meu filho. Foi um período muito difícil, mas na célula recebi o cuidado de Deus. A cada 2 a 3 semanas, viajava de carro na sexta-feira à tarde para Curitiba. Cerca de 500 quilômetros, conversava muito com Deus, às vezes em lágrimas, durante essas viagens, por não entender o que Deus queria fazer na minha vida. Mal sabia que Deus queria quebrantar um coração duro e ferido. Nessa célula, conheci uma jovem senhora que sempre testemunhava o que eu 30 semanas estava fazendo em sua vida. Não entendia o que 30 semanas significava. Depois de algum tempo, descobri o que era. O celebrando a restauração que eles faziam nessa igreja. Ficava admirado como Deus
tratava e curava uma vida que sofria com a depressão e pensamentos de morte. Em dezembro de 2017, consegui trazer minha esposa e filho para morar comigo. Eles foram logo cuidados pela célula. Pessoas que até hoje são nossos amigos. Deus queria trabalhar meu coração. A vida na cidade ia bem, assim como a vida na família e igreja. Mas o trabalho não estava sendo como esperava. Cada dia me colocava mais diante de Deus, pedindo uma resposta, uma solução, mas que Deus cumprisse seu propósito na minha vida. O testemunho da jovem senhora, a cada reunião de célula, me fez decidir por fazer o 30 Semanas em 2018. A cada encontro e momento de partilha, Deus falava em meu coração. Tinha um coração orgulhoso, que não admitia que tinha falhas de caráter e maus hábitos. Logo entrei para o grupo da procrastinação. Reconheci que procrastinava, principalmente as coisas que impediam meu relacionamento com Deus, porque sofria do mal da rejeição. Entendi que o problema da procrastinação gerava problemas de ansiedade, pois era uma pessoa muito controladora. Não entregava a minha vida nas mãos de Deus. Logo identifiquei na escrita das minhas memórias que tinha problemas de rejeição, que eram originários da minha infância e adolescência. Na semana seguinte à escrita das memórias, foi Dia dos Pais. Não procrastinei. Tomei a decisão de telefonar para meu pai e contar que precisava pedir perdão pelos meus pecados que cometi contra ele. Foi maravilhoso e libertador. Sendo que em seguida meu pai teve a mesma atitude. Desde aquele dia, meu relacionamento com ele mudou completamente. E hoje temos um relacionamento muito bom. Tenho novamente um pai na terra. A principal mudança foi no meu coração para com Deus. Passei a reconhecer que era filho amado de Deus, que Ele sempre quis o melhor para a minha vida. Passei a entregar minhas lutas nas mãos de Deus. Deus tinha um propósito e Ele ainda estava trabalhando em meu coração. A vida no trabalho permanecia sem resolução. Orei e jejuei com minha esposa entre agosto e setembro de 2018. Deus falou claramente para tomar a decisão de pedir as contas e voltar para Curitiba. Tive uma conversa tranquila com meu diretor, foi uma saída em paz. Deus cuidou de cada detalhe do nosso retorno. Confiava que Deus estava no controle de todas as coisas, não mais eu. Retornei para a IBBR, logo me envolvi no Ministério de Intercessão da igreja, voltei a participar da célula, da liderança de célula, e mais importante, passei a participar e servir no Celebrando a Restauração. Tenho sido a cada dia transformado pelos testemunhos do CR e por admitir diante dos meus irmãos minhas mazelas. Em julho de 2019, Deus me abençoou com um novo trabalho, o qual tem sido uma bênção. Deus tem sido fiel para comigo desde que tomei a decisão de entregar verdadeiramente a minha vida nas mãos dele. E com um coração humilde e contrito, admitir meus pecados, sabendo agora que Ele é um Pai que me ama e me perdoa. Tenho tido muita alegria em servir e ser usado por Deus para abençoar o meu próximo, que no passado não podia amar, porque não me sentia amado. Servi muito mais a Deus nos últimos 2 anos do que fiz nos 46 anos antes. Tenho buscado viver nos planos e propósitos do Senhor para a minha vida. Obrigado pelo silêncio de vocês. Bom, além disso, tem um versículo que deixa claro essa questão da direção, o que é mais prioritário da gente buscar. Diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 31 e 34. Eu vivi uma vida, uma experiência em que busquei como os pagãos, né? E não em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que a procrastinação acaba ocasionando nas nossas vidas?
Um procrastinador vai perceber que é estar ansioso, constantemente ansioso, ter sentimentos de culpa por aquilo que deixou de fazer, o que precisava ser feito, a perda da autoestima, o estresse e o comportamento autodestrutivo. Na minha experiência, o que eu notei é que tem atitudes que nos levam a procrastinar e adiar, que elas impedem de a gente fazer a escolha certa que deveria ser feita, entre o que deveria ser feito agora e o que é deixado para depois. Um deles é o medo e o outro é o orgulho. O medo. O medo, como mostra na imagem, ela deixa-nos presos, muitas vezes paralisados naquilo que deveríamos fazer. O medo pode paralisar. Né? Isso eu conheci lá em São José dos Campos. Tem um versículo que diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 18 e 19. E o medo? O que ele gera no procrastinador? O procrastinador tem medo da rejeição e da crítica que podem se originar das consequências negativas das suas ações. É difícil para o procrastinador, muitas vezes, tomar a decisão de fazer uma coisa importante, porque ele tem receio das consequências, que ele acha que às vezes vai falhar, que não vai conseguir cumprir, ou porque ele vai ser rejeitado naquilo que ele for fazer. E em Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E outro que diz em Salmos 55:22, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. A promessa do Senhor para as nossas vidas. Então, não posso deixar, como na minha experiência que eu tive, de que o receio em tomar atitudes, que o medo me impeça de ter essa iniciativa. Tem que ter coragem de tomar uma decisão. Como diz assim em Josué 1:9, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E outra promessa, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Então, não podemos deixar que o medo nos paralise. Nós temos que tomar uma decisão, uma escolha, uma ação. Se as situações às vezes estão difíceis, estão complicadas ou assustadoras, nós temos que entregar nas mãos de Deus essas dificuldades e buscar o seu auxílio, e Ele vai estar nos dando essa força. Agora, e o orgulho? Depois do medo, também tem o orgulho que leva-nos a procrastinar. Diz, o orgulho pode cegar fazendo achar que está tudo bem. Então, muitas vezes, que nem na imagem, né, a gente pensa que está tudo sob controle, uma falsa impressão, ilusão. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16:18. Ou também em Provérbios 29:23 diz: o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. E Mateus também, 6:27, quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, são aspectos relacionados à questão do orgulho. O orgulho, ele cega. Ele nos faz não perceber o quão errados estão as circunstâncias das nossas vidas.
foi um dos aspectos também que eu tive que lutar com relação à necessidade de reconhecer que o orgulho me impedia de ver que estava errado na minha vida, no meu relacionamento com Deus. Mesmo tendo aceito Jesus Cristo muito cedo, aos 8 anos de idade, passei por dezenas de anos sem entender o quão estava distante do Pai, porque não conseguia vê-lo como meu Pai, porque eu tinha um sentimento de problema de rejeição, e que isso me levou a ter um orgulho para me proteger dessa situação, de não reconhecer que eu tinha esse problema de rejeição e que precisava ser tratado na minha vida. Nossos sentimentos de rejeição nos levam a acreditar que precisamos mostrar aos outros que somos capazes. Vou mostrar ao mundo que sou alguém. Quantos seguem por esse caminho, tentando obter reconhecimento das pessoas, do mundo, para compensarem os seus sentimentos de rejeição, de orfandade. O orgulho impede a mudança, porque você passa a acreditar que tem a capacidade de controlar todas as coisas. Que se você não for capaz, você não será aceito pelos outros. Por isso o orgulho ele é uma armadilha que nos impede também de mudar, de deixar de reconhecer que realmente precisamos ter uma transformação, de reconhecer que nós estamos distantes do Pai, que nós precisamos voltar a ter uma vida com Deus para estar de acordo com a sua vontade. O orgulho é uma falsa crença em nós mesmos, sensação equivocada de controle, de autocontrole. É um engano, né? A gente pensa que está gerenciando todas as situações e que está tudo bem, e quando a gente percebe, aquilo vai se avolumando, vai crescendo, até se tornar uma situação sem controle. O procrastinador deixa para depois, porque acredita que tem tudo no seu controle, quando na verdade sua vida está fora de controle. E isso é uma coisa que, na minha experiência, foi bastante difícil de reconhecer, porque eu achei que eu estava controlando minha vida, que estava tudo bem, e que Deus estava lá, mas eu estava fazendo o que tinha que fazer, que era além do que eu deveria fazer, porque eu deveria entregar verdadeiramente a Ele as minhas questões, as minhas lutas, a minha vida. E isso realmente me fazia procrastinar o meu relacionamento com Deus, né, de buscá-lo verdadeiramente. O orgulho esconde o que está errado na sua vida e o que precisa ser feito para mudar. É uma vida de faz de conta. A gente pinta um cenário, um céu, mas que não é a verdade, né? E a gente precisa ter essa mudança nas nossas vidas. E o Pai, Ele é misericordioso, porque Ele nos dá a oportunidade de passarmos eventualmente por um deserto, como eu passei, para reconhecer o quanto o orgulho estava impedindo o meu relacionamento com o Pai, o quanto eu não estava buscando Ele verdadeiramente, né? Seja uma vida de devocional com Ele, de oração, de intimidade, para ter realmente esse vínculo com Ele, né? Em todas as situações. O orgulhoso gosta do prazer e conforto da situação atual. Por isso, adia a mudança. Nessa falsa impressão de estarmos sob controle da situação, muitas vezes nos confortamos com aquele ambiente, com aquele momento, e deixamos cada vez mais essa necessidade de consertar as coisas, de resolver os assuntos. Procrastinamos, né, as circunstâncias. Isso, para mim, a gente pode às vezes notar até não só na vida, né, mas nas empresas, né? Quando a gente vê empresas que deixam a sua circunstância, né, de ela estar bem num cenário assim de conforto, né, até de repente perceber que o seu negócio está desaparecendo ou que tem um competidor entrando e que está tomando seu lugar. Então, assim também na nossa vida, às vezes precisamos cuidar para que nós não deixemos de ter o plano de Deus, o seu propósito sendo realizado em nós, quando procrastinamos e fazemos apenas a nossa vontade, seguimos apenas no nosso caminho.
E essa transformação quanto ao orgulho depende de uma humildade, de um quebrantamento dos nossos corações. Deus se agrada de um coração humilde e contrito, arrependido, um coração que é pronto para a mudança. Como diz em Ezequiel 18, 30 a 31, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Foi apenas no momento em que também eu tive um arrependimento sincero e verdadeiro de que andava longe dos caminhos do Senhor, que eu precisava pedir perdão pelo aquilo que eu vinha fazendo e que eu precisava de ajuda e que eu precisava que Deus controlasse a minha vida, é que passei a entender e iniciar um processo de transformação na minha vida, de deixar de procrastinar aquilo que eu precisava fazer para ter um relacionamento sério com meu Deus, com meu Pai. E um sabotador tem justificativas. Então aqui temos justificativas de um sabotador esquivo. O sabotador esquivo se concentra no positivo e no prazeroso. Se torna de forma extrema e evita as tarefas difíceis e desagradáveis. Esse é um dos problemas, né? O orgulhoso, ele acha que é melhor ficar naquela situação, que está tudo bem e que não precisa mudar. E ele procrastina as obrigações e foge dos conflitos e, eventualmente, tem atraso nas conclusões das coisas, porque ele tem medo de enfrentar as dificuldades, tem medo de se ele vai ser capaz de concluir as tarefas com sucesso e da rejeição que ele possa sofrer pelo fato de falhar. Mas quando nós estamos com Deus, o nosso Deus, ele não permite que isso aconteça. Deus está ao nosso lado. Alguns exemplos das justificativas de um sabotador esquivo será que posso fazer novamente? Da próxima vez eu consigo? Fui eu mesmo que fiz isso? Então a gente precisa checar e avaliar as nossas justificativas em relação àquilo que nós temos que fazer. Agora, também, uma coisa importante é notarmos assim, sou procrastinador? Em quais áreas que podem estar sendo afetadas por essas atitudes procrastinadoras, né, de procrastinação? Eu entendi na minha vida que havia um grande problema de procrastinação no meu relacionamento com Deus. Isso, para mim, no meu entender, se desdobrava também em relação à procrastinação em aspectos relacionados à família, à minha saúde, o estudo, o trabalho, a igreja e também ao ministério. Muitos estão deixando muitas vezes de dar a atenção necessária ao seu cônjuge ou ao seu filho, aos seus filhos? Quantos estão deixando de cuidar da sua saúde, aquilo que é importante, de cuidar do seu corpo físico, né, com uma alimentação adequada, com realizações de atividades físicas, de buscar um médico, fazer consultas, né, exames periódicos. E nos estudos, né, quantos estão deixando de estudar, por exemplo, justificando que não pode fazer uma faculdade, ou que não pode estudar, ou no trabalho, que tipo, o trabalho está sendo muito difícil, a atividade é muito complexa, ou o conflito é muito grande para resolver uma questão, ou na igreja, né, por causa da procrastinação em entender que há necessidade de estar em comunhão com outros, servindo na igreja, cumprindo com o seu propósito de Deus, através do ministério também. Em todas essas coisas, a gente percebe que se formos tentar fazê-las por nós mesmos, realmente não vamos conseguir. E é difícil, mesmo com atitudes para tentar evitar a procrastinação, se nós não tivermos nosso Deus nos preparando, nos capacitando, nos abençoando, nós não teremos essa vitória. Teremos dificuldade em mudar e iniciar um processo de não adiar as decisões importantes das nossas vidas. Recentemente, assisti um filme muito interessante chamado 1917.
Esse filme conta a história de um soldado da Primeira Guerra Mundial que recebe ordem de um general para levar uma mensagem estratégica que precisa ser entregue no dia seguinte para evitar a morte de milhares de soldados. Junto com outro soldado, logo no início, pensa em justificativas para desistir da missão. Durante momentos de medo, no cenário de guerra, depois de um evento marcante, foi capaz de entender seu propósito. E apesar de, na sequência, passar por várias situações que o poderiam levar a procrastinar a missão, pelas dificuldades vivenciadas naquele trajeto, ele decide prosseguir com coragem, para, enfim, cumprir com a sua missão e salvar milhares de vidas. Por exemplo, hoje em dia, estamos vivendo em tempos de crise, né? Essa crise do Covid 2019 e o distanciamento social. E nessa situação de crise, nós precisamos refletir sobre as necessidades de mudança nas nossas vidas, para não deixar que essas circunstâncias tirem o nosso foco da necessidade de criar hábitos que nos levem a não procrastinar, a vencer esses males que nós temos do orgulho, do medo, né? Nós precisamos enfrentar a procrastinação, porque mesmo que essas coisas estejam acontecendo agora, nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos confiar nele e que ele tem um plano para cada um de nós para ser cumprido. E como que a gente vai fazer esse trabalho de superar a procrastinação no seu relacionamento com Deus? Pois acredito que quando nós superamos a procrastinação em relação ao nosso relacionamento com Deus, isso vai se propagar para toda a nossa vida, porque ele diz, né, busquem primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Um item que eu acho muito importante é ter uma rotina de oração. Passei a ter essa rotina na minha vida e ela tem sido transformadora. Também ter uma lista de oração, porque são muitos os pedidos de oração. E principalmente ter uma lista de oração não só por si mesmo, mas aprender também a orar pelo próximo, né? Além da sua família, orar por aqueles que a gente antes não lembrava. Também buscar ter uma rotina de leitura da palavra de Deus. Ler a Bíblia constantemente, cada dia. E para isso, definir uma meta de leitura da Bíblia. E ano passado eu coloquei uma meta de orar, de ler a palavra de Deus, pelo menos todo o Velho Testamento. E em um ano eu consegui ler todo o Velho Testamento. E foi muito bom rever muitos assuntos que eu já tinha lido anteriormente, mas o quão é importante ter a leitura da palavra para que realmente a gente possa ler. E Deus fala através da palavra de Deus, revelando o seu plano e o seu propósito para as nossas vidas. E eu tenho visto isso. Outro aspecto muito importante é ter o hábito de reavaliar o seu progresso de mudanças com uma frequência diária, semanal e mensal, se possível. Porque a gente precisa estar se reavaliando progressivamente para entender se realmente nós estamos seguindo na direção certa. Outra coisa importante, a partir do CR, é que é importante você buscar um padrinho da equipe do CR, né? Uma pessoa que possa te apadrinhar, para te ouvir, né? Para você poder contar das suas mazelas, das suas dificuldades que você tem vivido, das suas áreas de luta, para poder compartilhar e pedir oração também. Outro aspecto importante, acho que eu tenho vivenciado, também é confessar suas lutas e vitórias a um padrinho ou confidente. Então, realmente ter essa rotina de confessar, né, os seus pecados, as suas mazelas. E isso é transformador. Jesus, ele cura os nossos corações, né, porque ele diz, confesse os pecados uns aos outros, né? E isso tem um poder de mover o espiritual nas nossas vidas, né, de transformar os nossos corações. Agora,
com tudo isso, seguindo nessa linha, nessa direção, nós podemos ter uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Quando a gente restaura esse relacionamento com Deus, quando a gente realmente quer buscar os seus propósitos para as nossas vidas, coisas começam a acontecer. Que é aquele versículo ali no começo, diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então Deus quer realizar isso. E isso vai acabar acontecendo, né? Porque vem em conhecer o propósito de sua vida, faz com que ela tenha sentido. A gente passa a ter uma visão, um entendimento da direção que a gente tem que ter, para onde a gente deve ir. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Porque uma coisa que eu entendo é que quando a gente está nos propósitos do Senhor, todas as demais complexidades que nós vivenciamos vão sendo tratadas e milagrosamente operadas pelo Senhor na nossa vida. Porque Ele tem planos de nos fazer o bem, né? De nos fazer prosperar, de ter esse futuro, né? Essa vida eterna. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Veja como realmente um propósito, ele ajuda a nos organizar naquilo que é importante, aquilo que tem que ser mudado na nossa vida, aquilo que não pode ser adiado, procrastinado. Conhecer seu propósito traz motivação. Porque quando a gente entende o propósito de Deus, que a gente se sente realmente filho amado de Deus, a gente reconhece que a gente deve mudar, fazer, né? Não ter medo, agir. E isso nos motiva a lutar. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Isso também é importante, né? Porque o propósito de Deus vai muito além desse pouco tempo que nós estaremos na face da terra. Diz aqui, Jesus não está convidando os perfeitos e os descansados, mas os que estão cansados, sobrecarregados, os pecadores, falhos, imperfeitos, aqueles que têm atitudes autodestrutivas em outras áreas também. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa promessa de que Deus tem um plano para nós, né? De nos fazer o bem. Mesmo Jesus revelando aqui. Agora, tem as perguntas facilitadoras. Se você que nos ouve através desse canal, se sentir o desejo de participar do grupo de partilha aqui da Igreja Batista do Bom Retiro, mande um convite para o e-mail celebrando@mail.com e venha participar, que a equipe do CR vai entrar em contato com você para pegar seu nome e seu telefone. As perguntas facilitadoras são: você vive ansioso ou se sente culpado pelo ato de adiar e procrastinar? Quais as áreas da sua vida têm sido afetadas pela procrastinação? E outra, como parar de procrastinar sua vida relacional com Deus? Como diz o versículo, né? Busquem primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar antes, para encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos, a Ti, Senhor, meu Deus, nos colocamos diante de Ti, humildemente, Senhor Deus, com o coração contrito, para reconhecer que nada somos e em tudo dependemos do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso,
que nos ama, que sacrificou seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter a restauração das nossas vidas, da vida eterna. Senhor, meu Deus, quero agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem planos de nos abençoar, planos de nos fazer o bem. Pai, queremos viver nos teus propósitos, que cada um de nós possa reconhecer aquilo que precisa ser mudado para que nós voltemos a ter uma vida de relacionamento com o Senhor, para que os seus propósitos sejam cumpridos nas nossas vidas, assim como seja feita a tua vontade nos céus e na terra, também seja feita a sua vontade nas nossas vidas, que possamos ser instrumentos do Senhor para abençoar muitas vidas e a começar em nós ter essa transformação. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar ministrando, Senhor Deus, essa palavra. Que o Senhor abençoe cada um de nós nessa noite. É isso que eu oro e peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por me ouvirem.